Tem uma teoria de que todo estudioso de Peirce, se é estudioso de Peirce, é porque se identifica com Peirce, claro, né? Então, obviamente que todo estudioso de Peirce é sistemático, não tem como. Eu acredito. Tô falando isso por quê? Porque eu tô aqui tentando sistematizar a estrutura da minha tese. E aí eu fico me perguntando até que ponto é realmente necessário fazer essa reestruturação, porque a cada passo que eu dou, eu tenho que retomar essa reestruturação para ver se ela está certa, se está coerente ou não. E aí eu continuo andando, eu retomo de novo para ver se está tudo certo, eu fico nesse vai e volta, vai e volta. E aí eu começo a me perguntar se isso não é um toque acadêmico. Do mesmo jeito que a pessoa tem que conferir se a porta está fechada, eu fico com essa necessidade de conferir se a estrutura está coerente com o que está sendo escrito. Conforme vai, é claro, conforme vai sendo alterada a tese, não é o tempo todo. Então talvez não seja tão louco. Mas o que eu estou tentando fazer? Essa coisa de persiano também. A minha tese, em essência, é falar de 3 níveis de abertura. Então, o modo como esse objeto estético ele te desencadeia 3 aberturas. E como que essas aberturas são no design e como que isso favorece descobertas, inovações, de modo geral, né? Tentando falar aqui de modo geral, porque está em processo. Tô percebendo que está em processo. Obviamente que esses 3 níveis de abertura, eles estão em diálogo também com as 3 categorias persianas. E aí agora eu tô tentando fazer esses 3 momentos de abertura também na estrutura da minha tese. Então eu pensei que eu poderia iniciar pelo processo que as pessoas têm preferência, de modo geral, em estar diante dela, que é o conforto. Os hábitos, a regularidade, a continuidade, tudo que é previsível, as crenças. Então, posso iniciar a escrita da tese a partir disso, pelo conforto. Posteriormente, eu apresento indícios de contrapontos, que seria a inserção da dúvida. Então, enquanto no primeiro momento eu mostrei a crença diante de um conhecimento que já está generalizado, que é essa crença do design enquanto objeto eficaz para obter uma função, eu apresento uma dúvida, mas de um modo bem sutil para iniciar esse processo de descontinuidade daquela crença. E aí eu vou apresentar os argumentos dos autores que se referem a essas dúvidas, um argumento que é um argumento de defesa ao momento anterior. Por exemplo, o Gibbon Sipp fala que esses projetos de design fundamentalmente estéticos, eles são projetos que devem ser desvalorizados porque não tem função. Então eu apresento os argumentos de quem defende a função diante desse fenômeno, e aí depois eu apresento o argumento de quem busca o entendimento desse fenômeno, e não de defender seu conceito sobre o fenômeno, mas de buscar de fato o que é esse fenômeno. E aí essa diferença do design entre metodologia, que é um discurso sobre o que deve ser design, é totalmente diferente de uma concepção epistemológica ou ontológica do que é o design. E muitas vezes a teoria do design é pautada na metodologia do que deve ser design. Então é uma teoria que determina o que deve ser, e aquilo que difere não é. E isso é uma concepção diante da epistemologia totalmente equivocada, de você tentar encaixar o conceito no objeto e não de tentar encaixar o objeto no conceito e não o conceito no objeto, porque quem deve se adaptar ao objeto é o conceito, não o objeto. Não o conceito ao objeto. Ou quem deve... O conceito deve buscar relações com o objeto, e não o objeto deve buscar no conceito suas relações. Não sei se ficou claro. Aí depois que eu apresento isso, eu mostro esse desconcerto dessa teoria com esses argumentos de busca.
para mostrar as minhas hipóteses sobre o que é esses contrapontos e, por fim, revelar essa possibilidade de transformação do que a gente entende sobre design. E aí, não sei se eu fui clara, mas na minha cabeça tá bem claro. Agora eu preciso ser objetiva, na verdade. Quem é quem aqui? Enquanto tópico, sabe? Eu tenho os tópicos, agora tem que ver se eles encaixam nessa estrutura.